Um empresário milionário suando frio em seu escritório de luxo, com apenas 30 minutos para fechar um negócio de 500 milhões de dólares com investidores franceses. O problema? Seu tradutor, o melhor da cidade de São Paulo, acabou de sofrer um terrível acidente. Parece que tudo está perdido, não é? Bem, esperem até conhecerem o que uma simples faxineira tem a dizer. Seu nome é Ana Clara. E o que ela fez naquele dia mudou tudo para sempre. A história de Ana Clara. João Mendes sentia as mãos tremerem ao desligar o telefone. Aos 52 anos, ele construíra um império do zero, superara crises e traições, mas nunca sentir o pânico que o dominava em seu escritório no 40º andar, na Avenida Paulista, em São Paulo. A notícia era daquelas que destroem uma carreira. Pierre Dubois, seu tradutor estrela, estava em estado grave após um acidente, e os franceses chegariam em 27 minutos. Senhor Mendes, a voz de sua secretária, Mariana, soava nervosa pelo interfone. Os relatórios estavam prontos, mas o tradutor... João se levantou de sua cadeira de couro importada e começou a andar. Pela janela via o trânsito caótico da Paulista, mas hoje nem isso o distraía da catástrofe iminente. Mariana entrou, pálida, com uma pilha de papéis que parecia uma sentença. Senhor, liguei para todos os tradutores de francês na cidade. Estão todos ocupados ou não chegam a tempo. O melhor que consegui foi alguém para as 16 horas. João a encarou. Mariana, os franceses chegam em 15 minutos. 15! João gritou pela primeira vez. Se não conseguirmos nos comunicar, vão pensar que somos amadores. Vão cancelar tudo. Lá fora, os funcionários pararam de trabalhar. Era a primeira vez que viam um chefe perder a compostura. Ricardo, o diretor financeiro, aproximou-se da porta. João, posso ajudar? O francês dele era pior que o de João. Ricardo, você conhece alguém que fale francês? Qualquer um. Ricardo hesitou. Minha filha tem uma professora, mas está dando aula e não entende de negócios. Sugeriu falar em inglês, mas João descartou imediatamente. Estão loucos? São investidores tradicionais. Vão achar que não somos sérios. Eles valorizam o protocolo, a educação, a sofisticação. Carla, a gerente de marketing, apareceu na porta. E se explicarmos a emergência médica? João desabou na cadeira. Carla, eles vieram de Paris só para isso. Se nem conseguirmos nos comunicar, vão pensar que somos uma empresa de bairro. O relógio marcava 15 horas. Em 10 minutos, a família Beaumont estaria na sala de reuniões, esperando uma apresentação que João não podia fazer. Mariana tentou uma última ideia. Senhor, vou ligar para a Aliança Francesa. Enquanto discava freneticamente, João viu um Mercedes preto estacionar lá fora, na Avenida Paulista. 3 homens elegantes, claramente europeus, desceram. O estômago de João se revirou. Mariana, eles chegaram. Chegaram e não temos tradutor. Foi então que Ana Clara passou pelo corredor, empurrando seu carrinho de limpeza. Há 2 anos trabalhava no prédio, sempre invisível, silenciosa. Uma mulher de 43 anos, com o cabelo preso em um rabo de cavalo simples, vestindo o uniforme azul da empresa de limpeza. Ana ouvira o alvoroço no escritório do Sr. Mendes, mas estava acostumada com executivos gritando. Mas hoje o tom era diferente. Nunca o ouvira tão desesperado, tão humano. Ana parou de limpar quando ouviu a palavra francês repetida várias vezes. Sua mão apertou o pano com mais força. França, Paris. Uma vida que ela deixara para trás há 4 anos e que tentava esquecer todos os dias. Não tem ninguém que fale francês nesta empresa! João gritou. Ana se aproximou da porta, lutando contra seu instinto de permanecer invisível. Mas a angústia daquele homem tocou algo profundo nela. Talvez tenha lembrado seus próprios momentos de desespero. Com licença, Ana bateu de leve na porta aberta. Todas as cabeças se viraram. Ana, não é hora de limpar, disse Mariana automaticamente. Ana respirou fundo e deu um passo para dentro da sala. Desculpem a interrupção, mas ouvi vocês falando sobre francês. João a olhou com impaciência. Ana, estamos no meio de uma crise, os franceses estão subindo agora. Eu sei, senhor, por isso vim. Ana fez uma pausa, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. Falou francês fluentemente. O silêncio foi ensurdecedor. João piscou. Mariana abriu a boca, mas nenhum som saiu.
Ricardo e Carla trocaram olhares incrédulos. Você o quê? João finalmente conseguiu dizer. Falo francês fluentemente, senhor. Morei em Paris por 12 anos. Ana manteve a voz firme. João a observou como se a visse pela primeira vez. Por 2 anos, Ana Clara fora parte da mobília. Agora, de repente, ela estava oferecendo salvar a maior crise de sua vida. Tem certeza? Perguntou João com incredulidade. Absoluta. Trabalhei numa multinacional francesa por 8 anos. Era gerente de operações. As palavras saíram antes que Ana se arrependesse. Mariana parou, olhos arregalados. Você era o quê? É uma longa história. Agora precisamos focar na reunião. Ana evitou os detalhes. Mariana pegou um blazer azul marinho, uma blusa branca e uma saia formal. Vista isso rápido, eles já devem estar na sala de reuniões. Ana se trocou. Fazia 4 anos que não usava roupas formais, que não participava de uma reunião corporativa, que não falava francês profissionalmente. Era como andar de bicicleta depois de um grave acidente. Ana, preciso saber a verdade. Você realmente entende de negócios? Porque eles vão falar de contratos, investimentos, termos técnicos que nem eu sei pronunciar. Mariana estava visivelmente nervosa. Ana ajustou o blazer e se olhou no espelho. A transformação era impressionante. De repente, ela parecia uma verdadeira executiva. Mariana, durante 8 anos fechei contratos de dezenas de milhões de euros. Negociei com os maiores grupos empresariais da França. Sei exatamente o que estou fazendo. Ana respirou fundo, sentindo algo dentro dela despertar. Mas preciso de 5 minutos sozinha antes da reunião para me preparar mentalmente. Não temos 5 minutos. Os franceses estão esperando e o João está tendo um ataque de nervos. Mariana, se quiser que eu faça isso direito, que salve essa empresa do maior vexame da história, preciso desses 5 minutos. Confie em mim. Mariana hesitou. Havia algo diferente em Ana. 5 minutos, nem um segundo a mais, disse Mariana saindo correndo. Ana sentou-se no sofá de couro e fechou os olhos. Precisava viajar no tempo. Precisava encontrar Ana Cristina Dumont, que morava em um elegante apartamento em Pinheiros. Falava francês todos os dias e negociava com os maiores grupos empresariais da Europa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lembrou-se das reuniões na sede da Belmont Associés em Paris. Conhecia bem aquela família. Conservadores, tradicionais, valorizavam o protocolo e a elegância acima de tudo. Jean-Claude era especialmente rígido com a etiqueta empresarial. Qualquer deslize e a reunião estaria perdida. Ana abriu os olhos e se levantou. Era hora de voltar a ser quem realmente era. Lá fora, João caminhava nervosamente. Ricardo tentava entreter os franceses com café. João, você tem certeza disso? Carla sussurrou para Mariana. Apostar tudo em uma faxineira? João estava suando. Mariana se aproximou com uma expressão de surpresa e nervosismo. João, preciso te contar uma coisa. Ana disse que foi gerente de operações de uma multinacional francesa por 8 anos. João parou no meio do passo. O quê? Como assim? Ela disse que fechava contratos de dezenas de milhões de euros. João, talvez ela realmente saiba o que está fazendo. Talvez não seja só uma faxineira. Antes que João pudesse processar a informação, Ana apareceu no corredor. A transformação era tão dramática que ninguém a reconheceu. O blazer caía perfeitamente. Sua postura era erguida, confiante. Não caminhava pedindo desculpas por existir, mas como alguém que sabia exatamente para onde ia. Senhor Mendes, disse Ana com uma voz mais firme, profissional, com uma autoridade que não combinava com a imagem que tinham dela. Estou pronta. João a estudou. Havia algo em sua presença que ele não notara antes. Uma confiança natural, uma elegância que não se aprende. Ana, antes de entrar, preciso saber uma coisa. Você realmente consegue fazer isso? Essa reunião vale o futuro da empresa. Se der errado... Ana olhou para ele nos olhos, sem piscar. Senhor Mendes, por 8 anos representei uma das maiores empresas francesas do mundo na América Latina. Fechei alianças que mudaram mercados inteiros. Sei exatamente como lidar com investidores franceses. O quê? Que empresa? Michelin, como gerente regional para toda a América Latina, reportando diretamente ao conselho em Clermont-Ferrand. Ana fez uma pausa,
vendo o choque nos rostos. Mas isso é passado. Hoje estou aqui para ajudá-lo. Carla sussurrou para Mariana. Como uma ex-gerente da Michelin vira faxineira? Não faz sentido. Ana ouviu, mas não respondeu. Não era hora para explicações. Podemos ir. Franceses tradicionais como os Belmont não gostam de esperar. João assentiu, ainda processando a revelação. Caminharam para a sala de reuniões e Ana sentiu os olhares curiosos da equipe. Sabia que depois daquela reunião, tudo mudaria para sempre. Não havia volta. Ao abrirem a porta, Ana viu 3 homens elegantemente vestidos falando em francês. Jean-Claude Belmont, 70 anos, com cabelos completamente brancos, ainda tinha aquela postura aristocrática que ela lembrava. Philippe Belmont, por volta dos 40, parecia impaciente. O terceiro homem, que Ana não reconheceu. Messieurs, excusez-nous pour le retard, disse Ana em francês, perfeito, com um sotaque tão natural que parecia ter nascido em Paris. Os 3 franceses se viraram. Jean-Claude ergueu as sobrancelhas, surpreso com a fluência impecável. Felipe parou de olhar o relógio. O terceiro homem a estudou com interesse renovado. Era como se um interruptor tivesse sido ligado. Ana não falava como uma faxineira que sabia algumas palavras em francês. Falava como alguém que viveu, trabalhou e respirou aquela cultura por anos. João, ao lado de Ana, estava completamente perdido na conversa, mas impressionado com sua naturalidade. Era como se ela tivesse renascido diante dos olhos dele. Jean-Claude se aproximou e apertou sua mão com respeito reservado a um igual. A conversa seguiu em francês por alguns minutos, e João percebeu que não era apenas uma tradução básica. Ana conduzia uma conversa social sofisticada, estabelecendo rapport, fazendo exatamente o que um negociador internacional experiente faria. Sobre o que estão falando? Assuntos sociais. Está elogiando a vista da cidade, o escritório, perguntando sobre a minha formação. É protocolo padrão. Eles estão nos avaliando para decidir se somos sérios o suficiente para fazer negócios. Ana respondeu em voz baixa, sem perder o sorriso profissional. Felipe disse algo em francês que indicava impaciência. O senhor Felipe quer ir direto à reunião. Ele tem compromissos em Paris amanhã cedo. Traduziu Ana. João se endireitou. Perfeito. Vamos começar. Então Ana se posicionou estrategicamente entre João e os franceses. E pela primeira vez em 4 anos, sentiu-se completamente em casa. Aquele era o seu elemento natural, o seu habitat original. Não se tratava apenas do idioma, mas de entender culturas, facilitar negócios, construir pontes entre mundos diferentes. João começou sua apresentação em inglês, pausando após cada frase para Ana traduzir, mas logo percebeu que ela não estava apenas traduzindo palavra por palavra. Ana aprimorava, refinava, tornava tudo mais elegante e persuasivo, como se estivesse traduzindo não só o idioma, mas a intenção por trás das palavras. Quando João mencionou os números de faturamento, Ana não apenas traduziu, mas contextualizou, explicou o mercado brasileiro, comparou com empresas francesas que eles conheciam. Quando falou dos planos de expansão, acrescentou detalhes sobre regulamentações que demonstravam um conhecimento profundo. Jean-Claude fez uma pergunta complexa sobre impostos brasileiros e Ana não só traduziu para João, como respondeu diretamente, demonstrando uma compreensão técnica que deixou o francês visivelmente impressionado. João sussurrou durante uma pausa, enquanto os franceses conversavam entre si. Você não está só traduzindo, está vendendo melhor que eu. Ana sorriu com uma confiança que ninguém da equipe brasileira vira antes. É assim que se faz negócios com franceses, Sr. Mendes. Eles precisam sentir que você entende completamente o mundo deles. Uma tradução literal não é suficiente. A reunião continuou, e João percebeu que estava presenciando algo extraordinário. Ana não era apenas uma tradutora competente ou uma ex-executiva disfarçada. Era uma negociadora nata, um elo cultural perfeito, uma mulher que entendia tanto o lado brasileiro quanto o francês melhor que qualquer consultor que ele já tinha contratado. E os franceses estavam claramente impressionados. Felipe parou de olhar o relógio. Jean-Claude tomava notas com um genuíno interesse. O terceiro homem sussurrava comentários positivos que Ana traduzia com modéstia estratégica. Na primeira pausa, Jean-Claude se aproximou de Ana e disse algo que a fez corar levemente. O que ele disse? Perguntou João, curioso. Ana hesitou. Ele disse que raramente encontra consultores com tanta sofisticação empresarial fora de Paris e quer saber onde o encontrei. João olhou para Ana com uma expressão totalmente nova. Por 2 anos, ela fora praticamente invisível para ele. Agora, em uma manhã,
transformara-se na pessoa mais valiosa de sua empresa. Ana, quando essa reunião acabar, teremos uma longa conversa sobre quem você realmente é. Ana assentiu, sabendo que não havia mais como esconder o passado. A faxineira invisível havia desaparecido para sempre. Ana Cristina Dumont estava de volta ao mundo que um dia fora seu e dessa vez estava decidida a não deixar que ninguém a destruísse novamente. Ao retornar à sala de reuniões após a pausa, algo fundamental havia mudado. Os franceses já não viam Ana como uma simples tradutora. Havia um respeito em seus olhos que João nunca vira direcionado a nenhum de seus funcionários. Jean-Claude até puxara uma cadeira para que ela se sentasse à mesa, em vez de ficar de pé atrás de João. Monsieur Mendes, disse Jean-Claude em um inglês pausado. Sua consultora é muito, como se diz, impressionante. Ana traduziu automaticamente. O senhor Jean-Claude disse que sou impressionante. Fez uma pausa estratégica. Mas acredito que ele se refere à apresentação da empresa em geral, senhor Mendes. João percebeu que Ana desviava o elogio para ele, protegendo seu ego. Era um movimento inteligente e diplomático, que demonstrava ainda mais sua experiência em negociações complexas. Felipe abriu uma pasta de documentos e começou a falar rapidamente em francês, gesticulando. Era algo importante, técnico, cheio de termos legais. João esperou a tradução, mas ficou surpreso quando Ana respondeu diretamente em francês, fazendo perguntas específicas e tomando notas detalhadas. Ana, o que está acontecendo? Por favor, me mantenha informado. João sussurrou, sentindo-se excluído de sua própria reunião. Desculpe-me, senhor. O Felipe está apresentando a estrutura de investimento que propõem para a aliança. É bastante complexa. Envolve holdings em 3 países diferentes para a otimização fiscal. Ana fez uma pausa, organizando as informações em sua cabeça com a precisão de quem já vira estruturas semelhantes centenas de vezes. Mas há alguns pontos problemáticos. A configuração que propõem pode criar sérias complicações legais no Brasil. João piscou, confuso. Como você sabe disso? Porque já estruturei investimentos semelhantes quando trabalhei na França. Essa configuração específica teve problemas com a Receita Federal em 2018. Conheço pelo menos 3 empresas que enfrentaram enormes dores de cabeça com o fisco por usarem exatamente essa estrutura. Ana se virou para Felipe e disse algo em francês que o fez parar imediatamente e consultar seus papéis. Felipe respondeu com uma pergunta, claramente preocupado. Ana assentiu e continuou explicando em francês. João via o francês mais jovem cada vez mais interessado, tomando notas frenéticas. Ana, pelo amor de Deus, me diga o que está acontecendo. Sou eu quem está fechando esse contrato. João começou a se sentir como um espectador. Ana se virou para ele com uma expressão de desculpas e determinação profissional. Senhor Mendes, identifiquei 3 problemas graves na estrutura que propuseram. Se assinarmos como está, podemos ter sérios problemas com o fisco brasileiro e europeu, com multas que podem chegar a milhões. Ela mostrou os papéis cobertos de anotações. Sugeri algumas modificações que protegem os interesses de ambas as partes e são totalmente legais em ambas as jurisdições. Jean-Claude disse algo em francês que fez Felipe sorrir, claramente impressionado. O que foi agora? Perguntou João, sentindo-se completamente perdido. O senhor Jean-Claude disse que raramente encontra consultores brasileiros com um conhecimento tão profundo das regulamentações europeias e que está impressionado com o nível de preparação da sua equipe. Ana hesitou. Ele também sugeriu que você me inclua permanentemente na equipe que gerenciará essa aliança nos próximos anos. João sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Em 3 horas, sua faxineira se transformara na consultora internacional que ele nunca soube que precisava. E os franceses, conhecidos por serem extremamente exigentes, estavam claramente fascinados com ela. Senhor Mendes, Ana continuou em voz baixa. Posso sugerir uma pausa estratégica? Preciso explicar as implicações técnicas do que eles propõem antes de continuarmos. Há decisões importantes a serem tomadas. João assentiu, ainda tentando processar como uma funcionária que recebia salário mínimo entendia mais de negócios internacionais do que os seus próprios executivos com MBA. Monsieur, pouvez-nous faire une courte pause? Disse Ana aos franceses, que concordaram cortesmente. Eles saíram da sala de reuniões e João praticamente arrastou Ana para seu escritório, fechando a porta com mais força do que o necessário.
Mariana, Ricardo e Carla o seguiram, com expressões de extrema curiosidade e choque. Ana, quem diabos é você de verdade? João explodiu assim que a porta se fechou. Ana sentou-se na cadeira em frente à mesa de João, mantendo a postura erguida. Mas pela primeira vez desde que vestira o blazer, ele viu uma vulnerabilidade genuína em seus olhos, como se ela estivesse prestes a abrir uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Meu nome completo é Ana Cristina Dumont. Durante 12 anos, morei na França, onde construí uma carreira que pensei que duraria para sempre. 8 anos desses foram na Michelin, como gerente de operações para toda a América Latina. Antes disso, fiz um MBA na HEC Paris e trabalhei para outras 2 multinacionais francesas. O silêncio na sala era absoluto. Mariana parava de respirar. Ricardo estava de boca aberta. Carla segurava os papéis como se fossem a única coisa sólida em um mundo que acabava de virar de cabeça para baixo. Como você foi de gerente da Michelin a faxineira aqui? Perguntou João, a voz mais suave agora, percebendo que havia uma história dolorosa por trás daquela transformação. Ana olhou para as próprias mãos, e pela primeira vez, João viu lágrimas se formarem nos seus olhos. Meu marido, François, foi preso na França por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Ele era sócio de uma empresa de consultoria que desviava recursos de clientes há anos. Ela fez uma pausa, a dor visível em seu rosto. Eu não sabia de nada. Estava focada no meu trabalho. Mas como era casada com ele e tínhamos uma conta bancária conjunta, também fui investigada. Meu Deus! Sussurrou Naviana. Não fui acusada porque provaram minha completa inocência, mas o escândalo destruiu minha reputação da noite para o dia. A imprensa francesa não perdoa e meu nome virou sinônimo de suspeita. Ana enxugou uma lágrima. Perdemos tudo. Casa, carros, investimentos, amigos. François está preso até hoje. Deve ficar mais 2 anos. João sentou-se pesadamente. E por que não buscou emprego na sua área aqui no Brasil? Tentei por meses. Enviei currículos para todas as multinacionais, ofereci serviços como consultora, tentei explicar a minha situação. Ana respirou fundo, recuperando sua compostura profissional. Mas quando as empresas pesquisavam meu nome na internet, encontravam todas as notícias sobre o escândalo. Embora minha inocência tenha sido provada, ninguém queria correr o risco de contratar alguém associado à fraude fiscal. Ricardo balançou a cabeça, comovido pela injustiça. Ana, isso é absurdo! Você é visivelmente competente. A vida não se importa com competência quando você precisa comer e pagar o aluguel, Ricardo, respondeu Ana, endireitando-se. Gabriel, meu filho, tinha 15 anos quando voltamos. Ele precisava de estabilidade, de um lugar para morar, de comida na mesa. O trabalho de faxineira foi o que consegui mais rápido, e a empresa oferecia plano de saúde. Carla se aproximou. Ana, o que exatamente está errado com a proposta dos franceses? Você falou de problemas sérios? Ana pegou os papéis da reunião e voltou instantaneamente ao modo profissional. Eles estão propondo uma estrutura de investimento que funciona perfeitamente dentro das leis francesas, mas que aqui no Brasil pode ser interpretada como elisão fiscal agressiva pela Receita Federal. Apontou pontos específicos nos documentos. Se a Receita Federal decidir auditar, vocês podem enfrentar multas de até 300% do valor investido, além de processos criminais por sonegação. João se inclinou para frente, finalmente entendendo a gravidade. E você sabe como resolver isso sem perder o investimento? Sei exatamente como resolver. Preciso modificar 3 cláusulas específicas nos contratos e incluir 2 salvaguardas legais que tornam tudo transparente. Ana mostrou suas anotações. Isso faz com que o investimento seja totalmente legal e auditável em ambos os países, sem reduzir os benefícios fiscais legítimos. Na verdade, pode até aumentar a segurança jurídica para ambas as partes. Mariana olhou os papéis por cima do ombro de João. Como você pode estar tão certa de que isso vai funcionar? Porque estruturei investimentos praticamente idênticos para a Renault quando expandiram operações no Brasil e na Argentina. Mesma lógica fiscal, adaptada para diferentes regulamentações nacionais. Ana fez uma pausa, exibindo uma confiança que vinha de anos de experiência. E ainda mantém um contato informal com alguns ex-colegas que trabalham nas principais consultorias fiscais internacionais. Sei exatamente quais estruturas estão sendo questionadas pelos fiscos nacionais e quais são consideradas seguras. João a estudou. Ana, você não é apenas uma ex-executiva em desgraça.
Você é uma especialista internacional em investimentos europeus no mercado latino-americano. Uma das melhores que já vi. Isso foi há 4 anos, João. Muito tempo no mundo corporativo. Ana corrigiu, mas havia uma centelha em seus olhos que não existia há anos. Não, Ana. Conhecimento como o seu não se perde. Você acabou de provar isso, salvando um contrato de 500 milhões de dólares que eu estava prestes a assinar e que poderia ter me destruído. João se levantou, tomando uma decisão que mudaria tudo. Quando voltarmos para aquela sala, quero que negocie diretamente comigo, não como tradutora, mas como consultora sênior da empresa. Ana hesitou, o velho medo voltando. João, eu não posso fazer isso. Oficialmente sou sua funcionária de limpeza. Se os franceses descobrirem a verdade... Ana, os franceses já perceberam que você não é uma tradutora comum. Jean-Claude tem 40 anos de experiência em negócios internacionais. Ele sabe reconhecer competência de classe mundial quando vê, independentemente do cargo no papel. João caminhou até a janela. E honestamente, depois do que presenciei hoje, acho que você entende mais desse negócio específico do que eu mesmo. Um toque suave na porta interrompeu a conversa. Era a recepcionista. Senhor Mendes, os franceses perguntam se podem continuar. Disseram que têm algumas questões técnicas específicas que gostariam de discutir com a consultora brasileira. João e Ana trocaram olhares significativos. Te chamaram de consultora, não tradutora. Porque vocês me apresentaram como tradutora, mas eu agi como consultora internacional. Para franceses tradicionais como os Beaumont, a competência técnica fala mais alto que títulos formais. Eles reconheceram a experiência quando a viram. Então, vamos dar a eles exatamente o que querem. João tomou a decisão final. Ana, termine esta reunião como a consultora internacional que você realmente é. Feche esse negócio comigo como parceira, não como funcionária. Ana o olhou com uma mistura de esperança e terror. Esperança de voltar a ser quem nasceu para ser. Terror de que tudo pudesse desmoronar novamente. João, depois de hoje, não há volta atrás. Você entende isso, certo? João sorriu pela primeira vez desde que a crise começara. Ana, depois do que você fez hoje, eu não quero que haja volta atrás. Eu quero que você seja exatamente quem sempre foi, a melhor negociadora internacional que já conheci. Quando voltaram para a sala de reuniões, Ana não tentou mais se esconder. Sentou-se à mesa como um igual, abriu sua própria pasta de documentos e começou a negociar o maior contrato da história da empresa de João, com a elegância e competência que a tornaram uma lenda nas multinacionais francesas. E pela primeira vez em 4 anos, Ana Cristina Dumont voltou a ser exatamente quem nasceu para ser, uma executiva brilhante, fechando negócios de centenas de milhões de dólares com a naturalidade de quem nunca deveria ter parado. 3 horas depois, quando os franceses finalmente se levantaram da mesa, João soube que presenciara algo histórico. Não apenas fecharam do contrato original de 500 milhões de dólares, mas Ana estruturou uma aliança muito mais ampla, que incluiria 2 projetos adicionais nos próximos 18 meses. O valor total chegava a 800 milhões de dólares. Jean-Claude se aproximou de Ana e apertou a sua mão com o profundo respeito que os franceses reservam para quem realmente os impressiona. Madame Dumont, foi um prazer trabalhar com alguém do seu calibre. Raramente encontramos essa combinação de conhecimento técnico e elegância comercial. Felipe acrescentou em um inglês pausado, mas sincero. Vocês transformaram um bom investimento em uma oportunidade excepcional. Nossa equipe em Paris ficará muito impressionada. O terceiro homem, que Ana descobriu ser o diretor financeiro do grupo, entregou-lhe seu cartão pessoal. Madame, se algum dia considerar voltar ao mercado europeu, adoraríamos conversar sobre oportunidades. Depois que os franceses partiram, prometendo retornar na semana seguinte, com a documentação final, João ficou a sós com Ana na sala de reuniões. O silêncio estava carregado de tensão, conquista e uma mudança irreversível. João disse finalmente, afrouxando a gravata pela primeira vez no dia. Ana, em 3 horas você fechou o maior negócio da história da minha empresa. Não só salvou um contrato que poderia me arruinar, como o transformou em algo muito maior do que eu sonhava. Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. E fez isso usando conhecimentos e experiência que eu nem sabia que existiam a metros de distância de mim durante 2 anos. Ana guardava os documentos na pasta, evitando encará-lo. Agora que a adrenalina da negociação havia passado, a realidade do que acontecera começava a se assentar. Ana não era mais a faxineira invisível. Não havia volta atrás. Fiz o que precisava ser feito, João. Nada mais. Não para de me chamar de Sr. Mendes. Depois do que aconteceu hoje,
Acho que podemos ser João e Ana. Ele se sentou pesado. Ana, preciso te fazer uma pergunta direta e quero uma resposta completamente honesta. Ana se preparou. Por que você nunca me disse quem realmente era? Por que aceitou trabalhar como faxineira quando claramente é uma das mentes empresariais mais brilhantes que já vi? Ana se expirou profundamente, como se carregasse aquele peso há anos. João, quando você está desesperada, quando precisa colocar comida na mesa do seu filho e pagar o aluguel no fim do mês, o orgulho é um luxo que você não pode se dar. E, honestamente, depois de perder tudo na França, de ver meu nome associado a escândalos em todos os jornais, eu não tinha mais confiança na minha capacidade profissional. Comecei a acreditar que talvez não fosse tão boa quanto pensava. E hoje, como você se sente depois de impressionar alguns dos investidores mais sofisticados da Europa? Ana sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de uma emoção que não sentia há anos. Hoje me senti eu mesma pela primeira vez em 4 anos, como se tivesse acordado de um pesadelo muito longo. João se levantou e caminhou até a janela. Ana, tenho uma proposta a fazer. Na verdade, tenho várias propostas. Ana esperou em silêncio, o coração batendo mais rápido. Primeira opção. Você aceita uma das ofertas que certamente virão dos franceses. Torna-se consultora internacional independente, ganha muito dinheiro, reconstrói completamente sua carreira no mercado europeu. João se virou para ela. Segunda opção. Você se torna minha sócia na Mendes Holdings. Dirigimos juntos essa expansão internacional e todas as que vierem. Narrativa. Ana piscou, certa de que ouvira errado. Sociar? Ana, depois do que presenciei hoje, tenho certeza absoluta de que você conhece os mercados internacionais infinitamente melhor do que eu. Você tem contatos, experiência, credibilidade e, claramente, talento para transformar uma empresa regional brasileira em um player internacional. João se aproximou da mesa. Estou oferecendo uma sociedade de 25% da empresa, mais uma participação especial nos lucros de todos os contratos internacionais que você trouxer. Ana literalmente caiu. Durante 4 anos, ela limpara escritórios e sonhara com uma segunda chance. Agora, de repente, ofereciam-lhe uma sociedade em uma empresa que acabara de fechar o maior contrato de sua história. João, não posso aceitar algo assim. É generoso demais. Você mal me conhece. Ana, hoje você salvou minha empresa de um contrato que poderia ter resultado em processos criminais e multas milionárias. Depois, transformou um negócio de 500 milhões em uma aliança de 800 milhões. Se isso não merece uma sociedade, não sei o que merece. João sorriu genuinamente. Além disso, tenho a forte sensação de que, com você como sócia, esses 800 milhões dos franceses são apenas o começo de algo muito maior. Ana se levantou e caminhou até a janela, olhando para São Paulo, a cidade que a acolhera como refugiada 4 anos antes, e agora lhe oferecia uma segunda chance que ela nunca imaginara possível. Por alguns minutos, ficou em silêncio, processando a magnitude da proposta. A sociedade significava segurança financeira para ela e Gabriel. Reconhecimento profissional significava que, finalmente, ela poderia usar todo o seu conhecimento e experiência sem se esconder. João, posso fazer uma contraproposta? Claro. Aceito a sociedade, mas com 3 condições não negociáveis. Ana se virou para ele com uma determinação que João estava aprendendo a reconhecer. Primeira, quero que todos os funcionários de limpeza e serviços gerais desta empresa tenham seus salários revisados e aumentados em pelo menos 30%. Se eu posso ir de faxineira a sócia, outros também merecem oportunidades e reconhecimento. João assentiu imediatamente, impressionado com sua generosidade e consciência social. Concordo completamente. E a segunda condição? Quero criar um programa de bolsas de estudos para os filhos dos funcionários. A educação muda vidas e quero que a empresa faça parte dessa transformação. Ana fez uma pausa. Gabriel conseguiu uma bolsa na USP, mas sei quantas famílias aqui lutam para dar uma educação de qualidade aos filhos. Perfeito! Criaremos o programa de bolsas Ana Dumont. E a terceira condição? Ana sorriu com o toque de malícia. Quero uma semana para treinar minha substituta na limpeza. Não posso deixar o trabalho pela metade. João riu, genuinamente divertido e comovido por sua humildade.
Ana, você acabou de fechar um negócio de 800 milhões de dólares e está preocupada em treinar uma faxineira. João, uma coisa que aprendi na vida é que todo trabalho honesto tem dignidade e toda transição deve ser feita com responsabilidade e respeito. Então, temos um acordo? João apertou sua mão sabendo que estava selando não apenas uma parceria empresarial, mas uma amizade que mudaria suas vidas para sempre. Temos um acordo, Ana. Bem-vinda de volta ao mundo ao que sempre pertenceu. Fora da sala de reuniões, Mariana, Ricardo e Carla esperavam ansiosos. Quando João e Ana saíram, ambos sorrindo, souberam que algo extraordinário acontecera. Pessoal, disse João ao time reunido, quero apresentar oficialmente Ana Cristina Dumont, nossa nova sócia e diretora de negócios internacionais da Mendes Holdings. O silêncio foi quebrado por Mariana, que começou a aplaudir. Em segundos, todo o escritório aplaudia. A notícia se espalhou como fogo. Ana estava emocionada, mas também assustada com a atenção. Durante 4 anos, ela se escondera. Agora, de repente, era o centro das atenções. Ana, isso é incrível, disse Carla, se aproximando. Você merece cada reconhecimento. Ricardo acrescentou. Sempre soube que havia algo especial em você. O jeito como observava as reuniões, como entendia as conversas. Agora tudo faz sentido. Mariana, com lágrimas nos olhos, disse: Ana, estou tão feliz por você. Você vai revolucionar esta empresa. Naquela tarde, Ana se mudou para um escritório no 38º andar, com uma vista panorâmica de São Paulo. Sentada em sua nova mesa, revisando documentos de outros projetos internacionais que já chegavam, permitiu-se sentir algo que não sentia há 4 anos. Esperança genuína no futuro. O telefone tocou. Era Gabriel, ligando da universidade. Mãe, você não vai acreditar no que estão falando aqui na faculdade. Todo mundo comenta sobre uma história de uma faxineira que virou sócia de uma empresa depois de fechar um contrato milionário. Dizem que é inspirador demais para ser verdade. Filho, há coisas na vida tão extraordinárias que parecem impossíveis, mas às vezes elas realmente acontecem. Mãe, essa história é sobre você, não é? Ana olhou pela janela de seu novo escritório. Sim, Gabriel, é sobre nós. Sobre recomeçar, sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Ao desligar o telefone, Ana se permitiu chorar pela primeira vez em 4 anos. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, gratidão, de uma mulher que encontrara o caminho de volta para casa. Ana Cristina Dumont não era mais a faxineira invisível. Era sócia da Mendes Holdings, uma das negociadoras internacionais mais respeitadas do país e uma mulher que provara que segundas chances realmente existem. Às vezes, elas vêm quando menos se espera, disfarçadas de crises e, para encontrá-las, é preciso ter a coragem de mostrar quem você realmente é. Ana encontrou essa coragem e agora estava pronta para construir o futuro que sempre merecera. 6 meses depois da reunião que mudou tudo, Ana estava em seu escritório no 38º andar, revisando contratos de 3 novos projetos internacionais. A mesa de vidro estava coberta de documentos em português, inglês e francês, prova de como a Mendes Holdings se transformara. Mas, naquela manhã de segunda-feira, Ana não conseguia se concentrar. Olhava pela janela, observando o movimento de São Paulo, ainda processando a velocidade com que sua vida mudara. 6 meses atrás, chegava ao trabalho às 5 da manhã carregando produtos de limpeza. Hoje, tinha 3 assistentes, um salário 20 vezes maior e reuniões com CEOs de multinacionais. Um leve toque na porta a tirou de seus pensamentos. Era Márcia, sua assistente executiva principal, uma jovem de 28 anos com formação em relações internacionais e que falava 4 idiomas e trabalhou em consultorias antes de se juntar ao time de Ana. Ana, chegaram 2 propostas esta manhã, uma do grupo alemão BMW e outra de um conglomerado italiano que quer investir em energia renovável. Márcia colocou as pastas sobre a mesa. E o João quer falar com você quando tiver um momento. Disse que é algo importante. Ana sorriu, ajustando os óculos. Diga ao João que estou livre agora. E, Márcia, pode reprogramar minha reunião das 3? Quero revisar essas propostas com calma antes de tomar qualquer decisão. Márcia assentiu e saiu. Ana pegou a primeira pasta, mas antes de abri-la, permitiu-se um momento de reflexão. A transformação não fora apenas profissional.
Sua vida pessoal também era completamente diferente. Gabriel, agora no segundo ano de engenharia na USP, estava florescendo como nunca. A bolsa de estudo da empresa permitiu que ele se dedicasse completamente aos estudos, e suas notas estavam entre as melhores. Mais importante, ele recuperou a confiança em si mesmo e no futuro. Ana se mudou para um amplo apartamento nos Jardins, com 3 quartos e uma vista deslumbrante. Gabriel tinha o seu estúdio e Ana montou um escritório em casa. Era uma vida que ela nem sonhava voltar a ter. O telefone tocou. Uma chamada internacional. Ana Cristina Dumont respondeu, em modo profissional. Ana, Jean-Claude Beaumont, como va-t-il? A voz do patriarca francês soava alegre. Monsieur, que surpresa! Estou muito bem, obrigada. Como posso ajudá-lo? Jean-Claude continuou em francês, convidando-a para uma conferência internacional sobre investimentos na América Latina, a ser realizada em Paris no próximo mês. Queriam que ela fosse a palestrante principal, representando o mercado brasileiro. É uma grande honra, Sr. Beaumont, mas preciso conversar com meu sócio antes de confirmar. Bem, Ana, posso te dizer uma coisa? Nos últimos 6 meses, você se tornou uma referência no mercado europeu para investimentos no Brasil. Seu nome é respeitado nos melhores círculos empresariais de Paris. Ao desligar, Ana ficou absorta. 6 meses atrás, seu nome estava associado a escândalo e desgraça. Agora, aparentemente, era sinônimo de competência e sucesso. A vida tem um jeito peculiar de dar voltas completas. João bateu a porta e entrou sem esperar resposta, como se tornara costume. A aliança evoluíra para uma amizade genuína baseada em respeito mútuo e confiança absoluta. Ana, você parece pensativa. Algum problema? João se jogou no sofá em frente à sua mesa, carregando uma pasta. Nenhum problema. Jean-Claude Beaumont acabou de ligar de Paris. Quer que eu dê uma palestra internacional sobre investimentos na América Latina. Ana sorriu. Aparentemente, nos últimos meses, me tornei uma referência no mercado europeu para investimentos no Brasil. João riu alto. Ana, você sempre foi uma referência. Só precisava de uma chance para mostrar isso de novo. Ele abriu a pasta. E por falar em oportunidades, tenho uma proposta que pode te interessar. Ana se inclinou curiosa. Chegou uma proposta da Petrobras. Eles estão estruturando uma joint venture com empresas europeias para exploração de petróleo em águas profundas. É um projeto de 15 bilhões de dólares. Ele fez uma pausa para o número surtir efeito. E querem especificamente a Mendes Holdings como consultora, com você liderando as negociações. Ana sentiu o coração acelerar. 15 bilhões de dólares seria o maior projeto da história da empresa e, potencialmente, um dos maiores contratos de consultoria internacional já fechados no Brasil. Ana, isso é gigantesco. Tem certeza de que estão falando especificamente de mim? Ana, eles disseram textualmente que querem a ex-diretora da Michelin, que impressionou os franceses e está revolucionando o mercado brasileiro de consultoria internacional. João sorriu. Sua reputação chegou até a Petrobras. Ana se levantou e caminhou até a janela, tentando processar a magnitude da oportunidade. 6 meses atrás, limpava banheiros executivos. Agora, a maior empresa do país queria contratá-la para o maior projeto da década. João, aceitar um projeto desse tamanho significa expandir drasticamente nossa operação. Vamos precisar contratar mais consultores, abrir escritórios em outras cidades, talvez até no exterior. Eu sei e estou preparado para isso. João se levantou. Ana, quando te ofereci a sociedade, sabia que você transformaria esta empresa, mas nem eu imaginava que seria tão rápido e em tão grande escala. Ana se virou para ele. João, preciso ser honesta. Um projeto como esse vai atrair atenção internacional. Meu passado na França, o escândalo com François, tudo pode voltar à tona. João a estudou. Ana, você está com medo? Não exatamente medo, mas preocupação. Construímos algo lindo aqui, uma reputação sólida. Não quero que o passado prejudique o que conquistamos. João se aproximou e colocou a mão no ombro. Ana, você enfrentou o pior que a vida pode oferecer e saiu mais forte. Perdeu tudo e reconstruiu uma carreira ainda melhor. Se alguém tentar usar seu passado contra você, vai descobrir que você não é mais a mesma mulher vulnerável de 4 anos atrás. Ana assentiu, sentindo a confiança voltar. Você tem razão. E além disso, a verdade sempre esteve do meu lado. Nunca fiz nada de errado. Exato. E agora você tem uma empresa sólida, uma reputação impecável no Brasil e amigos poderosos que te apoiam. João voltou à pasta.
Então o que acha? Aceitamos o desafio da Petrobras? Ana olhou mais uma vez pela janela, vendo a cidade que a acolhera quando não tinha nada e que agora lhe oferecia a maior oportunidade de sua carreira. Aceitamos, mas com uma condição. Qual? Quero que parte dos honorários desse projeto seja destinada a expandir nosso programa de bolsas. Se vamos crescer, quero que nossa responsabilidade social cresça junto. João sorriu impressionado com sua generosidade. Feito. Destinaremos 5% dos honorários líquidos às bolsas. Eles passaram as 2 horas seguintes planejando a expansão da empresa. Discutiram a necessidade de contratar pelo menos 10 novos consultores. Abriram um escritório no Rio de Janeiro para ficar mais perto da Petrobras e talvez até estabelecer uma representação em Paris. Ana, tem mais uma coisa. Recebi uma ligação do jornal O Globo. Querem fazer uma matéria de capa sobre você para a seção de economia. De faxineira a executiva. A história da mulher que está transformando o mercado brasileiro de consultoria internacional. Ana hesitou. João, não sei se estou pronta para esse tipo de exposição. Ana, queira ou não, você se tornou um símbolo, uma prova de que o Brasil tem talentos excepcionais e que segundas chances realmente existem. João se inclinou para a frente. Sua história pode inspirar milhares de pessoas que estão enfrentando dificuldades. Ana pensou por um momento. Durante 4 anos, escondera-se, envergonhada do passado e com medo do futuro. Talvez fosse hora de assumir completamente quem se tornara. Está bem, mas quero que a matéria inclua informações sobre nosso programa de bolsas. Se vou ser um símbolo, que seja um símbolo útil. Naquela tarde, Ana deu sua primeira entrevista para um grande veículo nacional em 4 anos. O jornalista ficou fascinado com sua história. Senhora Dumont, perguntou ele ao final, que conselho você daria às pessoas que perderam tudo e acham que não têm futuro? Ana pensou cuidadosamente. Eu diria que, às vezes, precisamos tocar o fundo do poço para descobrir nossa verdadeira força. Que a competência real nunca se perde, apenas fica adormecida, esperando a oportunidade certa. E que segundas chances existem, mas geralmente vêm disfarçadas de trabalho duro e muita humildade. Quando a entrevista terminou, Ana se sentiu liberta. Pela primeira vez em anos, falara abertamente sobre sua história sem vergonha ou medo. Assumira completamente sua jornada, com todas as quedas e vitórias. Ao final do dia, Ana encontrou uma foto que Gabriel lhe dera. Ela deles dois, no dia da formatura do ensino médio, poucos meses após voltarem da França. Ambos estavam magros, cansados, mas sorrindo. Colocou a foto ao lado de outra mais recente, tirada na festa de celebração quando ela se tornou sócia. Gabriel estava radiante, confiante, cheio de planos. A transformação de ambos era evidente. Ana sorriu, guardou os documentos e se preparou para ir para casa. No carro, ligou para Gabriel. Filho, como foi o dia na faculdade? Mãe, incrível! O professor de engenharia internacional falou de uma executiva brasileira que está ganhando reconhecimento na Europa por projetos de infraestrutura. Quando ele disse o nome Ana Dumont, quase gritei, é a minha mãe. Ana riu, o coração cheio de orgulho e felicidade. Gabriel, posso te contar um segredo? Hoje aceitamos um projeto de 15 bilhões de dólares com a Petrobras. Será o maior da nossa história. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Mãe, você é incrível. Em 6 meses, passou de faxineira a consultora de projetos multimilionários. Isso é surreal. Gabriel, nada disso seria possível sem você. Você me deu força para continuar quando eu queria desistir. Me lembrou todos os dias que vale a pena lutar pelo futuro. Ao desligar, Ana estava chegando em casa. O apartamento nos jardins estava iluminado, acolhedor, cheio da vida que ela reconstruíra tijolo por tijolo. Gabriel estava na sala, estudando. Mãe, como foi o dia da nova executiva mais famosa do Brasil? Gabriel se levantou para abraçá-la. Foi um dia de decisões importantes, filho. Decisões que definirão nosso futuro pelos próximos anos. Jantaram juntos, conversando sobre os planos de Gabriel, a possibilidade de ele fazer um intercâmbio na França, os sonhos que agora eram possíveis novamente. Mais tarde, Ana sentou-se na varanda, olhando as luzes de São Paulo. Pensou em François, ainda preso na França, e percebeu que não sentia mais raiva ou rancor. Sentia indiferença e gratidão por ter encontrado forças para recomeçar. Pensou nos funcionários de limpeza e no programa de bolsas que estava mudando vidas. Pensou em João, que apostara nela quando ela mesma não acreditava em si. E pensou no futuro que se abria, cheio de possibilidades que, 6 meses antes, pareciam impossíveis.
Ana Cristina Dumont não era mais a mulher destruída que voltara da França 4 anos antes. Não era a faxineira invisível. Era uma executiva respeitada, uma sócia próspera, uma mãe orgulhosa e uma mulher que provara que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de tomá-la. Um ano após a reunião que mudou tudo, Ana estava no palco principal do Centro de Convenções em São Paulo, diante de uma plateia de 1.000 empresários e investidores. Era o Congresso Nacional de Negócios Internacionais, e ela fora convidada como palestrante principal para falar sobre reconstrução profissional e excelência em consultoria internacional. Mas aquele não era apenas mais um evento. Era o dia em que receberia o prêmio de Executiva do Ano, concedido pela Associação Brasileira de Executivos, pelo trabalho excepcional na Mendes Holdings e seu impacto no mercado brasileiro. Ana ajustou o microfone e olhou para a plateia. Na primeira fila, Gabriel sorria, orgulhoso. Ao seu lado, João, que se tornara muito mais que sócio. Mariana, Ricardo e Carla também estavam lá, representando a equipe que crescera de 15 para 120 funcionários no último ano. Há exatamente 18 meses, começou com a voz firme, eu trabalhava como faxineira em um prédio corporativo no centro de São Paulo. Chegava às 5 da manhã, limpava escritórios, esvaziava lixeiras e tentava ser invisível. Não porque tinha vergonha do trabalho, mas porque tinha vergonha de quem achava que me tornara. Um murmúrio percorreu a plateia. Hoje, 18 meses depois, nossa empresa fechou contratos internacionais no valor de 3,2 bilhões de dólares. Criamos 250 empregos diretos, estabelecemos parcerias com 15 países e nosso programa de bolsas já beneficiou mais de 800 famílias. A plateia explodiu em aplausos, mas Ana levantou a mão, pedindo silêncio. Mas não estou aqui para falar de números. Estou aqui para falar de algo muito mais importante: segundas chances, a dignidade do trabalho e como o Brasil desperdiça talentos todos os dias, simplesmente porque não sabemos olhar além das aparências. Ana fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Durante 4 anos, fui apenas uma estatística, uma imigrante que voltou a seu país sem recursos, uma mulher de meia idade competindo por empregos com pessoas muito mais jovens, uma profissional altamente qualificada que o mercado descartou por associação com um escândalo. Sua voz ganhou intensidade. Quantos de vocês têm funcionários de limpeza, segurança, manutenção, que talvez sejam ex-professores, ex-engenheiros, ex-administradores, forçados pela vida a aceitar qualquer trabalho disponível? O silêncio no auditório era absoluto. Ana viu pessoas se entreolhando, refletindo. Eu tive sorte, muita sorte. Estava no lugar certo na hora certa, quando uma crise forçou meu chefe a descobrir quem eu realmente era. Ana olhou diretamente para João. Mas quantos talentos excepcionais estão escondidos em nossos próprios escritórios, esperando apenas uma chance para mostrar seu valor? Ana contou sua história completa, a carreira na França, o escândalo que não foi sua culpa, a volta ao Brasil, os anos como faxineira e, finalmente, a oportunidade que mudou tudo. Falou do medo, da vergonha, da sensação de inutilidade, mas também da resiliência, da esperança e da importância de nunca desistir completamente. A lição mais importante que aprendi é que a competência real nunca se perde. Pode estar adormecida, escondida, subutilizada, mas sempre está lá, esperando a oportunidade de ressurgir. E às vezes, para encontrar essa oportunidade, precisamos aceitar recomeçar do zero, trabalhar duro e manter nossa dignidade intacta, não importa o que estejamos fazendo. A plateia se levantou em uma ovação de 5 minutos. Ana viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas, executivos emocionados, jovens profissionais tomando notas. Durante a cerimônia de premiação, Ana subiu no palco novamente para receber o troféu de Executiva do Ano. O presidente da Associação Brasileira de Executivos leu uma citação que a fez corar. Ana Cristina Dumont representa o melhor do empresariado brasileiro.
competência técnica excepcional, visão estratégica internacional, responsabilidade social genuína e uma capacidade extraordinária de transformar a adversidade em oportunidade. Em 18 meses, ela não apenas reconstruiu sua própria carreira, mas revolucionou o mercado brasileiro de consultoria internacional e inspirou milhares de profissionais no país. Ao segurar o troféu, pesado e elegante, Ana sentiu que segurava muito mais que um reconhecimento profissional. Era a prova física de que a vida realmente oferece uma segunda chance para quem tem coragem de tomá-la. No coquetel, após a cerimônia, Ana foi abordada por dezenas de pessoas, executivos buscando parcerias, jovens profissionais pedindo conselhos, jornalistas querendo entrevistas. Mas as conversas que mais a tocaram foram com funcionários de diversos setores que compartilharam suas próprias histórias de recomeço. Senhora Dumont, disse uma mulher de 50 anos, sou gerente de RH de uma multinacional. Depois de ouvir sua palestra, vou revisar nossos processos de contratação. Quantos talentos podemos estar perdendo por preconceitos? Um jovem executivo se aproximou. Ana, meu pai é porteiro de um prédio comercial, mas é formado em contabilidade. Há 10 anos ele não consegue emprego na área. Sua história me fez perceber que talvez eu possa ajudá-lo de uma forma diferente. Era exatamente o impacto que Ana esperava causar. Mais tarde, Ana, Gabriel e João jantaram juntos em um restaurante elegante para celebrar. A conversa fluía entre planos futuros, memórias dos últimos meses e reflexões sobre como tudo mudara. Mãe, disse Gabriel durante a sobremesa, hoje percebi uma coisa. Você não apenas reconstruiu sua carreira, você se tornou uma pessoa ainda melhor do que era antes de tudo desmoronar. Ana olhou para o filho surpresa. Por que acha isso? Porque antes, na França, você era competente e bem-sucedida, mas talvez um pouco distante da realidade de quem luta para sobreviver. Agora, você é competente, bem-sucedida e completamente conectada com as dificuldades das pessoas comuns. Gabriel fez uma pausa. Você usa seu sucesso para ajudar os outros. Isso é muito mais poderoso. João assentou. Gabriel está certo, Ana. Você se tornou não apenas uma executiva excepcional, mas uma líder que entende a responsabilidade social de verdade. Ana sentiu os olhos marejarem de gratidão. Vocês dois são a razão pela qual eu cheguei até aqui. Gabriel, você me deu propósito nos momentos mais difíceis. João, você me deu a oportunidade quando ninguém mais daria. E você, respondeu João, transformou essa oportunidade em algo muito maior do que eu jamais imaginei. 2 meses depois, Ana estava em Paris, na sede de Belmont Associés, assinando um contrato para estabelecer uma joint venture permanente entre as duas empresas. A Mendes Holdings abriria um escritório em Paris e a Belmont estabeleceria operações permanentes no Brasil. Jean-Claude Belmont, agora com 71 anos, observava a assinatura com evidente satisfação. Ana, quando a conhecemos há 2 anos, sabíamos que estávamos diante de alguém especial, mas nem imaginávamos que você se tornaria uma das executivas mais respeitadas da América Latina. Monsieur Belmont, muito disso só foi possível graças à confiança que vocês depositaram em mim desde o primeiro momento. Felipe Belmont adicionou, Ana, em 2 anos, você provou que o Brasil tem os melhores talentos empresariais do mundo. Estamos ansiosos para expandir nossos investimentos no país. Ao sair da sede de Belmont, Ana caminhou pelas ruas de Paris, onde vivera por 12 anos. Era estranho estar de volta, mas não como a refugiada destruída que partira 4 anos antes. Ela voltava como uma executiva respeitada, fechando negócios internacionais, representando o Brasil nos mais altos níveis corporativos. Passou pelo prédio onde morava com François, agora ocupado por outras pessoas. Sentiu uma pontada de nostalgia, mas não de tristeza. Era nostalgia pela jovem ambiciosa que fora, mas também gratidão pela mulher mais sábia e forte em que se tornara. Naquela noite, em seu hotel, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era a François, chamando da prisão. Ana, vi as notícias sobre você. Eu estou impressionado com o que você conseguiu. Ana respirou fundo.